E aí, tudo bem? Como é que você tá? Se você tá vendo esse vídeo ou ouvindo esse áudio, é porque de alguma forma a nossa mensagem chegou até você. Então eu quero te pedir pra você se inscrever no nosso canal e também deixar a sua curtida nesse vídeo, porque isso nos ajuda a impulsionar a mensagem de Cristo. Agora a mensagem será liberada, que Deus te abençoe e a gente se vê por aí. Valeu! Filipenses capítulo 4, verso 4 em diante diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Se você pode, feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra, te agradecemos por essa mensagem. Nós te agradecemos, Senhor, pelas tuas escrituras que são vida para nós. Nós te pedimos, Senhor, nessa noite, revela a tua mensagem aos nossos corações. Que nós possamos sair desse lugar crendo ainda mais na tua fidelidade, na tua verdade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, gente? Nessa noite eu quero falar com vocês sobre um tema muito importante. Na semana passada nós falamos sobre nós respeitarmos o tempo da vida, o presente, o passado, o futuro. Se você estava, você lembra disso que nós falamos? Se você não estava, depois você pode ouvir a mensagem, está lá no YouTube, está nas plataformas de áudio lá para você poder ouvir depois. E foi um tema muito importante falar sobre isso, sobre nós aprendermos a respeitar o nosso passado, a aproveitar o nosso presente, a preparar o nosso futuro. E tudo isso é muito importante todos os dias da nossa vida. E nessa noite eu quero falar com você sobre dois temas muito importantes para que nós possamos ter uma boa saúde emocional. Quando nós falamos sobre saúde emocional, nós não estamos falando sobre uma doença, nós não estamos falando sobre um problema, nós estamos falando sobre um estado que todos nós precisamos cuidar. Todos nós, eu e você, temos emoções e nós precisamos cuidar das nossas emoções. Alguns são mais, alguns têm as emoções mais à flor da pele, as emoções mais aparentes. Outros já têm as emoções um pouco mais escuras, mais escondidas, já são um pouco mais recatados, né? Tem aí os emocionados, né? Você conhece algum emocionado, não? Então, todos nós temos essa emoção dentro de nós. Alguns são aqueles que choram, que riem, que brincam, que dão risada alto, que falam alto. Outros já são mais quietos, mais na deles, mais calados. Mas todos nós temos emoções. Todos nós precisamos aprender a lidar com as nossas emoções. Se alguém te xinga, você sente raiva. Se alguém fala que te ama, você se sente amado. Isso são as nossas emoções mandando sinais para nós de que nós estamos sentindo algo. Você sente algo no teu coração aí, não? Esse teu coraçãozinho de pedra, você consegue sentir alguma coisa, não? Né? Se alguém te xinga, não dá raiva. Se alguém fala que te ama, você não se sente amado. Porque são as nossas emoções falando, são as nossas emoções sentindo. E quando nós falamos sobre saúde emocional, nós falamos sobre o cuidado que nós devemos e precisamos ter com essas emoções. O tempo vai passando, os dias começam e terminam, e nós não conseguimos pensar sobre como está a nossa saúde emocional. Se nós estamos bem, se nós estamos mal, se nós estamos felizes, se nós estamos tristes, se nós estamos alegres, se nós estamos chorando, destruídos, amargurados. E o dia começa e o dia termina e talvez você não pare um minuto para pensar: como que está a minha saúde emocional hoje? Por que você está gritando com todo mundo hoje? Por que você está descontrolado hoje? Por que você está descontrolada hoje? Já parou para pensar nisso ou não? Tipo, uma coisa, você vai se identificar com isso. Você foi grossa ou grosso com uma pessoa por nada. E aí você fica pensando: cara, por que eu fui grosso assim? Já passou por isso na tua vida? Uma resposta rápida, uma resposta curta, uma resposta direta. E aí você pensa: meu Deus, por que eu fui tão grosso com ele? Ele foi educado comigo ou ela foi educada comigo? Porque as nossas emoções estão bagunçadas. Às vezes a gente chega em casa chorando e pensando em desistir de tudo e querendo abandonar tudo. E de repente a gente está rindo e sorrindo por tudo e vai dar tudo certo. Isso é bipolaridade? Às vezes. Mas às vezes é só saúde emocional meio abalada, não é verdade? Você conhece alguém assim, não? Do nada a pessoa está odiando todo mundo, de repente está amando todo mundo. Às vezes é um caso clínico, né? É um caso de bipolaridade. Mas às vezes são só emoções bagunçadas, nem ela sabe o que ela sente. Ora ela está amando muito uma pessoa, ora ela está odiando muito uma pessoa. São emoções
bagunçadas, ela não consegue entender o que ela está sentindo. Ora você ama aquele crush, né? Ou aquela crush, aquela pessoa que você está conhecendo, aquela pessoa que você está gostando. Você ama ela, você ama ele, é capaz de dar sua vida por ele ou por ela. E de repente, você está odiando, não vale nada, não presta, porque é tudo igual, porque não sei o quê. Emoção bagunçada. Quanto mais jovem, às vezes nós temos mais disso. Mas lembre-se de uma coisa, a maturidade não está ligada à idade. Tem pessoa aí de 30, 40 anos que está toda bagunçada emocionalmente, imatura, porque a maturidade não está ligada com a idade. Muitas pessoas são muito novas e muito maduras. Outras aí são pessoas de 30, 40 anos, são crianças ainda. Você conhece alguém assim ou não? É aquela pessoa que você fala, cara, dá uma seguradinha, respeita a barba que tu tem nessa cara. Não é verdade? Às vezes o cara já está até ficando careca e ainda é um zero à esquerda. Então, a maturidade não está ligada à idade. Mas para nós cuidarmos de tudo isso, o pessoal só cochichando no outro, né? Eu falei que ele era assim. Eu falei que era... tá falando dela. Cuida com a fofoca dentro da igreja, irmão. Desce um raio na tua cabeça aí agora, você vai ver. Então a gente precisa tomar muito cuidado com a nossa saúde emocional. Você não se preocupa aí com a saúde do teu corpo? Se está magro, se está gordo, se sente uma dor, se sente uma fisgada, se sente uma pontada, se não sei o que. A gente não se preocupa com isso. Meu Deus, preciso ir no médico, tô ruim, tô mal, tô com dor, a gente toma remédio, a gente melhora. E por que às vezes as nossas emoções a gente não dá tanta atenção assim? Já parou para pensar nisso? Por muito tempo dentro da igreja foi pregado que ir no psicólogo é errado, que tomar remédio é errado, que tudo é do capeta, né? Já viu gente que faz tudo é do capeta, né? Bom, deixa eu falar uma coisa, deixa eu falar. Então, tipo assim, a gente precisa cuidar muito com isso, gente. Porque tem muita gente vivendo coisas horríveis na vida, que poderia estar em lugares grandiosos, porque estão com as suas emoções abaladas, não estão bem emocionalmente, não estão bem consigo mesmas. E aí a gente está querendo amar outra pessoa, a gente está querendo namorar, quer noivar, quer casar. Isso é ótimo, isso é bom, isso é maravilhoso. Todo mundo que quer pode e precisa, mas às vezes a gente quer encontrar no outro uma alegria que a gente não encontra em nós, e o outro não foi feito para nos dar a alegria que a gente não tem, o outro foi feito para nós compartilharmos a alegria que eu já tenho. Você consegue entender isso? Então às vezes a gente está procurando no outro, e o outro não precisa ser só um parceiro, pode ser um amigo, pode ser uma amiga. A gente está procurando no outro uma alegria que me complete, quando na verdade no outro eu só vou encontrar uma alegria que pode ser compartilhada. E aí é onde relacionamentos começam e relacionamentos acabam. Aí é onde amizades nascem e amizades morrem. Porque eu não me relacionei para dividir a minha alegria com a sua. Eu me relacionei para roubar a sua alegria para mim. E aí aquele relacionamento sanguessuga, onde a pessoa está sempre mal, está sempre triste, está sempre ruim, e a pessoa vai sugando a sua energia. Já teve relacionamentos assim ou não? Amizades assim? Você chega para a pessoa num dia lindo, ensolarado, bonito, feliz, alegre, e uma boca que sai da palavra da pessoa, uma palavra que sai da boca da pessoa acaba com o teu dia. Parece que o céu fecha, fica tudo meio cinza, já começa a sentir umas dores que não estava. Já conversou com alguém que sempre sente dor? A pessoa está sempre ruim. Você sai com a pessoa assim, meu Deus, eu acho que eu estou morrendo, preciso tomar remédio. Aí a gente começa a sentir dor que não estava sentindo, começa a ver coisa que não estava vendo. Por quê? A gente que nos puxa para baixo, né? Aquela pessoa negativa, aquela pessoa que está sempre tudo ruim, está sempre tudo mal. Então essas pessoas vão nos adoecendo emocionalmente. Essas pessoas vão acabando com a nossa saúde emocional. E hoje nós vamos falar sobre dois temas muito importantes. Gente, se você estiver anotando, anota isso, porque isso pode mudar a minha e a tua vida. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade e comparação. E uma coisa está diretamente atrelada à outra. Uma coisa está diretamente conectada à outra. A ansiedade e a comparação estão diretamente conectadas uma com a outra. O texto que nós acabamos de ler é um texto que Paulo está escrevendo para uma igreja saudável, uma igreja que havia nascido, uma igreja que estava acontecendo, uma igreja que eles estavam pregando, uma igreja que as coisas estavam acontecendo. Mas ele escreve um texto muito pontual, com palavras pontuais, dizendo coisas exatas, dizendo coisas pontuais. E eu quero pontuar com você versículo por versículo. Hoje nós vamos fazer aqui uma mensagem expositiva das Escrituras. Então, coloca lá no versículo 4, para a gente ler exatamente o versículo 4, o que diz ali no versículo 4. Consegue colocar lá, Vi? O versículo 4, Filipenses 4:4.
Você está acompanhando aí? Lê aí, ó. Filipenses 4:4. Olha só o que a Bíblia está dizendo. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se, ó, está aqui. Alegrem-se no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Olha só que versículo pequeno, versículo curto, mas que versículo poderoso. Olha só o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo assim, ó, alegrem-se no Senhor. E ele não diz só alegrem-se no Senhor, ele diz novamente eu direi, alegrem-se no Senhor. No começo do culto, Gustavo cantou uma música poderosa, que a alegria do Senhor é a nossa força. Você lembra dessa música? Você já esqueceu? Você lembra que Gustavo cantou isso? A alegria do Senhor é a nossa força. Alegrem-se no Senhor, busquem a alegria de vocês no Senhor. Por que isso é tão importante, gente? Presta muita atenção nisso. Por que é tão importante nós buscarmos a nossa alegria no Senhor? Porque nos dias de hoje, no mundo de hoje, na vida, existem várias fontes de alegria. Existem muitos lugares que nós conseguimos buscar alegrias. Você não precisa ir só em Deus para buscar alegria. Você encontra alegria nos amigos. Você não encontra alegria numa roda de amigos, num churrasco, numa brincadeira. Você não encontra alegria lá? Encontra ou não encontra, gente? Ou você precisa estar orando de joelho para encontrar alegria? Pelo amor de Deus. Você não vai num churrasco com os amigos, você não encontra alegria lá? Encontra uns atribulados, mas encontra alegria também? É ou não é? Meu Deus, gente. Então, olha só que poderoso isso. Por que Paulo diz, alegrem-se no Senhor? Novamente eu direi, alegrem-se no Senhor. O que Paulo está colocando para ele, a proposta de Paulo para eles, não é uma alegria passageira, é uma alegria eterna. É isso que Paulo está querendo dizer para eles. Alegrem-se no Senhor. Na vida a gente comete alguns grandes erros, gente. Erros que fazem a gente cair muitas vezes. Uma vez eu estava lendo um livro e o escritor desse livro dizia uma coisa muito importante, muito interessante. Que na vida, na maioria das vezes, a gente não tropeça em pedras grandes, a gente tropeça em pedras pequenas. Porque as pedras grandes a gente consegue desviar. As pedras grandes você vê, você encontra, meu Deus, se eu bater ali, vai acabar com a minha vida. Você faz o quê? Você desvia. O que são as pedras grandes? Tá com cara de pecado, tá com cheiro de pecado, tá com jeito de pecado, vai acabar com a minha vida. Isso é uma pedra grande, né? Você olha na cara e fala, cara, vai dar ruim. Se eu for, vai dar B.O. Isso é uma pedra grande. Agora, sabe quais são as pedras pequenas que a gente vai tropeçando na vida e vamos caindo? As pequenas concessões que nós vamos fazendo. Isso, gente, é muito importante você guardar no teu coração. Muitas vezes o que acaba com a minha e com a tua vida, o que acaba com a minha e com a tua saúde emocional, não são os grandes tropeços, não são as grandes quedas, não são os grandes erros, são as pequenas concessões que nós vamos fazendo. Pequenas escolhas erradas que fazemos todos os dias resultam em uma vida acabada. Pequenas concessões que eu faço no meu relacionamento com a minha esposa, pequenas concessões que eu faço no meu relacionamento com Deus, pequenas concessões que eu faço na minha empresa, nos meus negócios, lá no final eu vou me acabar na minha vida. Deixa eu te dar um exemplo. Um cara que desvia dinheiro da empresa. O cara nunca vai desviar 10 mil reais de primeira. O cara nunca vai desviar 20 mil reais de primeira. O cara nunca vai desviar 100 mil reais de primeira. O que ele faz? Ele pega o primeiro 50 e coloca no bolso. E ninguém viu. E ninguém deu falta. E depois é 100, depois 200, 300, 400, 500. De repente, daqui a pouco, ele já fez até dívida com aquele dinheiro que ele estava roubando, que nem era dele. E aí o que ele precisa fazer? Pegar mais. Porque se ele não tiver, vai fazer falta. Consegue entender isso? O cara está namorando, o cara está casado, o cara tem uma esposa, a menina tem um esposo, tem um namorado. Ela não vai de repente trair o cara. Ele não vai de repente trair a menina. São as pequenas concessões. É olhar no outro e dizer, cara, ela não faz isso pra mim. Ou então, cara, ele não faz isso pra mim. Poxa, o namorado dela faz. Poxa, o namorado dele faz. Você consegue entender isso ou não? E aí são as pequenas concessões que vão abrindo caminhos no nosso coração. E tudo, gente, tudo na vida, exatamente tudo na nossa vida é assim. São pequenas concessões que vão resultar em grandes erros. Eu escolho um dia não ir na academia. Depois eu não vou mais a semana toda. Por quê? O primeiro dia eu não fui. Uma pequena concessão, estava com preguiça, estava cansado. Depois a gente não vai mais. Já passou por essa experiência ou não? Estava numa rotina de estudo, estudando todo dia. Parou uma semana. É difícil para voltar, é difícil para retomar. É ou não é verdade?
estava na dieta, qualquer coisa, gente. A gente começa a abrir pequenas concessões quando a gente vê a gente se acaba. Na tua vida também é assim? Não, porque na minha é. Ninguém, gente, principalmente nós que temos Deus, nós que temos o Espírito Santo dentro do nosso coração, a gente vê o pecado, a gente identifica o pecado e a gente desvia dele. Mas por aí tem muito pecado vestido de boa aparência. A gente olha, não vai dar nada, não tem problema, é assim mesmo. E aí as pequenas concessões, a gente vai cavando um buraco e nós mesmos vamos nos enterrando. Quando a gente vê, a gente está com o corpo todo enterrado dentro do buraco e não consegue mais sair. E a nossa saúde emocional lá embaixo. Por quê? As pequenas concessões que nós estamos fazendo. E aí nós vamos nos tornando pessoas amarguradas, pessoas tristes, pessoas rancorosas, pessoas que odeiam o mundo, pessoas que odeiam a igreja, pessoas que odeiam pessoas. Você conhece gente assim, não? Gente que odeia gente. Por quê? É gente rancorosa, não consegue amar o semelhante. Como, gente? Como que eu não consigo amar alguém que é igual a mim? Você consegue entender isso ou não? Eu não consigo amar o meu semelhante, eu não consigo amar quem é parecido comigo. Jesus disse: amem o seu próximo como a ti mesmo. Depois ele viu que o povo não estava se amando muito, ele diz: então melhor, ame o teu próximo como eu te amei. Porque nós precisamos amar o nosso próximo, nós precisamos amar o outro. Como que eu faço para amar o outro? Eu preciso estar alegre. Ninguém consegue amar ninguém estando com rancor no coração. Ninguém consegue amar alguma pessoa ou alguém. Ninguém consegue fazer nada, gente, sem alegria. No início o Gustavo cantou isso: a alegria do Senhor é a nossa força. A Bíblia vai nos dizer: alegrei-nos quando nos disseram, vamos à casa de Deus, vamos ter comunhão, vamos estar com os amigos, vamos com alegria. Você consegue entender o poder da alegria? A alegria de começar uma semana, a alegria de começar um relacionamento, a alegria de um novo trabalho, a alegria de estar com os amigos, a alegria do Senhor. Mas aí, aonde a gente está buscando essas alegrias? Nas coisas passageiras. E aí quando a alegria acaba, a gente precisa de outra, e precisa de outra, e precisa de outra. E aí nós estamos vivendo de alegrias momentâneas. E a alegria momentânea, gente, a gente acha em muito lugar. A alegria momentânea a gente acha numa festa, a gente acha numa noite, a gente acha num beck, a gente acha na droga, a gente acha na bebida, a gente acha no churrasco. A alegria momentânea você pode achar em um monte de lugar. Mas a pergunta que eu te faço é: e quando passar? Será que a alegria vai estar ali ainda ou não? Será que ainda vai ter alegria dentro do meu coração? Será que a alegria de uma noite de festa, no domingo, aquela mesma alegria vai estar ali ainda ou não? Você consegue entender isso? Eu estou com um monte de amigos, está todo mundo aqui, eu estou alegre, eu estou feliz, eu vou para minha casa, eu penso em 1 milhão de coisas ruins. Por quê? A alegria ficou lá, a alegria não está comigo, a alegria está na galera. Dá para entender? Por isso que Paulo está dizendo: alegrem-se no Senhor. Novamente eu vos direi: alegrem-se no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Por que ele está dizendo isso? Gente, porque o Senhor é o único que ninguém pode tirar de perto de nós. Se a minha alegria estiver na minha esposa, acontece alguma coisa, minha esposa sai de perto de mim, eu vou viajar ou ela vai viajar, acontece o que acontecer. Se a minha alegria estava nela, agora eu não tenho mais alegria. Se a minha alegria estava no meu trabalho, quando eu saio do meu trabalho, eu não tenho mais alegria. Se a minha alegria está no meu carro, quando eu perco o meu carro, eu não tenho mais a minha alegria. Se a minha alegria está nos meus amigos, eu perco os meus amigos, eu não tenho mais alegria. Por que Paulo diz: alegrem-se no Senhor? Porque a Bíblia diz que passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor não passará. Ele é alfa, ele é ômega, ele é princípio, ele é fim. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, a alegria do Senhor não vai embora. Por quê? O Senhor não vai embora. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Então quer buscar a alegria eterna? Busca essa alegria no Senhor. Então esse primeiro texto que Paulo escreve no versículo 4, ele diz: alegrem-se no Senhor. Por que se alegrar no Senhor? A alegria do Senhor é a alegria que ninguém pode roubar de nós. Tem umas pessoas que são meio estranhas, vê se você concorda comigo. Tá tudo dando errado, tá tudo, eu olho para ela e falo: cara, se eu fosse essa pessoa, eu não sei o que eu teria feito da minha vida. Por quê? Ela tem Deus, mano. E aí quando ela tem Deus, o pior de tudo é só alguma coisa: não, vai passar, vai ficar tudo bem, vai dar. Você conhece alguém assim? Aquela pessoa, tá tudo dando errado, a pessoa: não, vai dar tudo certo, mas já passei por isso aqui muitas vezes. Por quê? Mano, ela sabe que a alegria dela está em Deus. As coisas estão caras, o salário está baixo, eu não sei se a coisa que estão cara, eu sei o que ganho pouco, né? Já pensou nisso ou não? Por quê? Mas vai dar tudo certo, mas vai ficar tudo bem, porque a pessoa está alegre no Senhor. A alegria não está na política, não está na economia, a alegria está em Deus.
Então nesse primeiro momento, anota isso aí dentro do teu coração. Alegre-se no Senhor. Não busca alegria nos teus amigos, não busca alegria numa igreja, não busca alegria num culto, busca alegria no Senhor. Se tudo isso acabar, ninguém pode roubar o Senhor do teu coração. Para uma boa saúde emocional, gente, nós precisamos estar alegre. Ninguém merece alguém triste, alguém rancoroso, alguém chato. Você convive com alguém assim, não? Essa pessoa pode estar do teu lado agora. Cuida com essa pessoa. É porque é aquela pessoa triste, está sempre vivendo arrastada. Conhece alguém que anda assim, não? O cara não consegue nem levantar o pé. Parece que tá pesado. Porque o cara tá tudo ruim, tá tudo dando errado. Mano, se afasta dessas pessoas. Ou apresenta o Senhor para ela, porque a pessoa não tem Deus. Então, a alegria do Senhor é a nossa força. Amém ou não amém, gente? Amém. Próximo versículo, versículo de número 5. Olha só o que está escrito no versículo de número 5. Filipenses 4:5. Isso aqui é muito importante, gente. Antes ainda sobre a alegria, anota esse texto. Olha só esse texto de João. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Só para complementar o que eu falei até aqui. João 15:11. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Alegria completa a gente só consegue em Deus. João está falando isso. Fechou? Versículo 5 de Filipenses 4. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Olha que palavra bonita. Amabilidade. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Por quê, gente? Por que a amabilidade vai ser conhecida por todos? Porque perto está o Senhor. Já parou para pensar que loucura? Deus está perto. Perto está o Senhor. Que seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Essa amabilidade que Paulo está usando aqui, em grego, essa amabilidade quer dizer como se fosse uma maturidade, uma responsabilidade atrelada ao amor. O que Paulo está querendo dizer aqui é que todos conheçam a amabilidade que está em vocês, que todos conheçam a responsabilidade que vocês têm, que todos reconheçam o exemplo que vocês são, que todos reconheçam o quão importante vocês são aqui. Lembra, Paulo não está escrevendo para uma pessoa, Paulo está escrevendo para uma igreja. Paulo está escrevendo para uma igreja, ele está dizendo para a igreja, olha, que a amabilidade de vocês sejam conhecida por todos quem, gente? Pela sociedade, por todas as pessoas. Por quê? Porque perto está o Senhor, como quem diz, fica ligado, porque Deus está vendo. E às vezes a gente esquece disso. Às vezes a gente esquece que Deus está vendo. E aqui eu não quero pregar para você uma teologia do medo, para te deixar assustado, e tudo que você for fazer, meu Deus, Deus está vendo, o que eu faço, o que eu não faço, Deus está vendo. Mas que nós possamos ter no nosso inconsciente, que se torna consciente, de que Deus está perto, de que Deus está vendo. Sabe por quê? Um erro muito grande que a gente comete é de, na hora da aflição, na hora do desespero, na hora da coisa ruim, a gente lembra, Deus está perto, vai dar tudo certo, Deus está comigo. Mas e quando a gente faz as coisas erradas? Será que a gente lembra que Deus está tão perto assim? Não. Deus não está nem tão perto, e Deus não está tão perto quando a gente está fazendo coisa errada, também não está tão longe quando as coisas estão indo bem. Deus está perto sempre, tão perto para ouvir, tão perto para ver, tão perto para sentir. Ele é onipresente, onipotente, onisciente, Ele é Deus. Está fazendo coisa errada, mano? Deus está vendo. Está tudo indo errado? Deus está vendo. Você consegue entender isso? Paulo está dando a real para eles, gente, que a amabilidade de vocês seja conhecida por todos, porque Deus está perto. Na hora da aflição, Deus está perto. Na hora que a gente está fazendo coisa errada, Deus está perto. Deus está vendo. E a amabilidade, é isso que eu falei para você. Olha só, deixa eu ler aqui para você. A descrição do termo é pessoa de comportamento maduro e experiente. Ou seja, aquele que traz uma atitude equilibrada, estável e perceptível para as pessoas. Já esteve perto de alguém assim, não? O cara é equilibrado, o cara é sensato, o cara pensa no que fala, o cara pensa no que vai fazer. É uma pessoa que você está perto, você sabe que pode levar esse cara para qualquer lugar do mundo, o cara não vai dar uma bola fora, o cara sabe se portar, o cara sabe se falar, o cara sabe falar, porque ele é um exemplo. Você conhece alguém assim ou não? É isso que Paulo está dizendo, gente.
Que quando eles olharem para vocês, Filipenses, quando alguém olhar para vocês, quando alguém olhar para a igreja de Cristo em Filipos, que eles olham e que eles vejam que há amabilidade de vocês. Que eles vejam vocês como pessoas sensatas, como pessoas maduras, como pessoas experientes, como pessoas de um comportamento correto. A pergunta que eu faço para mim e para você, gente, falando agora sobre a igreja de Cristo nessa terra, se hoje o CI entra em extinção, acabou o CI, não existe mais CI, será que o CI vai fazer falta em Itajaí ou não? Você acha? Não, estou perguntando, você acha ou não acha? Se o Tamo Junto acaba hoje, você acha que o Tamo Junto vai fazer falta ou não acha? Será que a gente está sendo relevante para a sociedade? Será que as pessoas que moram perto de nós, será que a gente está sendo relevante para elas de alguma forma ou não? Será que a gente está sendo importante para essas pessoas? Deixa eu contar para você uma experiência que a gente teve. Você lembra lá do lugar que a gente estava, lá da Joségal? Joségal. Da Heitor Liberato. Você lembra daquele lugar, não? Lembra, né? Quando a gente saiu de lá, ficou acho que uns 2 meses fechado, 1 mês e meio, 2 meses fechado. E a gente ficou lá muito tempo, e por estar muito tempo na igreja, eu conhecia muitos vizinhos que moravam ali perto, pessoas que moravam na frente, do lado, atrás, nos prédios. E nós temos o nosso serviço social, o nosso restaurante solidário, que serve marmita para as pessoas de ruas todos os dias. E as pessoas, nas primeiras semanas principalmente, relatavam, mandavam foto, vídeo, tipo assim, cara, tipo filmando assim, cara, olha o tanto de gente que tem aqui na frente, olha só, onde é que vocês estão? Vocês avisaram esse povo que vocês saíram daqui? Olha aqui, alguns reclamando, né? Tipo assim, um monte de gente aqui na frente da minha casa, não sei o quê. Olhando para aquilo ali, eu pensei, cara, olha o quão importante a igreja era. As pessoas sabiam que indo no CI, tal dia, tal hora, teria comida para elas. O CI saiu de lá. Agora elas precisam mudar a rota e ir em outro lugar. O CI estava sendo relevante lá. Você consegue entender isso ou não? Esses dias a gente estava aqui na igreja, à tarde, segunda-feira à tarde, e chegou um cara de rua, mas bem fisicamente, bem vestido. E ele disse assim, cara, eu preciso de ajuda, eu preciso me internar, eu estou usando muita droga, eu não quero mais essa vida. Eu acabei de passar na igreja X e eles disseram que o CI podia me ajudar. Eu fiquei olhando para ele assim... Pensei, cara, que miserável que falou para tu vir aqui. Por que o cara não te ajudou? Agora a gente vai te ajudar, é lógico, mas assim, uma igreja disse assim, vai lá na outra igreja que eles podem fazer por você. Você consegue entender isso? E eu não estou falando aqui só sobre o CI, tem 1 milhão de igrejas em Itajaí e no Brasil que fazem um serviço muito importante e muito relevante. Mas a pergunta que eu te faço é, se hoje nós entrarmos em extinção, será que a gente vai fazer falta? Ou será que, glória a Deus, fecharam, foram embora, faliram, acabou a igreja? Você consegue entender isso? Porque isso é uma coisa, gente, que nós precisamos pensar todos os dias. Porque a gente cai num automático de culto. E deixa eu te falar uma coisa, culto não muda a vida de ninguém. Culto é resultado de pessoas que se encontram com a vida transformada. O que muda a vida das pessoas é relacionamento. O que muda a vida das pessoas é amor. O que muda a vida das pessoas é cuidado. O que muda a vida das pessoas é você ligar 2 horas da manhã para o teu líder e dizer, cara, eu estou pensando em me matar, o que eu faço? Isso é o que muda a vida de alguém. É eu deixar minha casa, eu deixar minha família, eu botar uma calça de moletom, uma jaqueta e ir lá na tua casa e falar, mano, conta comigo. É isso que muda a vida das pessoas. Fazer pelos outros o que ninguém faz, esse é o papel da igreja. É isso que Paulo está dizendo, que a amabilidade de vocês seja conhecida por todos. O que a prefeitura não faz, o que o Estado não faz, o que os órgãos federativos não fazem, a igreja vai fazer. Porque a igreja se levantou e a igreja entendeu o papel dela na sociedade. Se a igreja não fizer, Deus vai levantar outra pessoa para fazer, mas a igreja tem a oportunidade de fazer. Esses dias no resgate, o Jeff estava caminhando na Ercílio e entregou um papel. Você conhece nosso cartão no resgate? Tem uma mensagem para você e dentro a gente escreve uma mensagem. E o Jeff entregou, o Jeff está ali. E o Jeff entregou para uma pessoa esse papel. E a pessoa depois mandou uma foto e um áudio para o bispo. Essa pessoa conhecia o bispo, uma pessoa muito conhecida na cidade. E olha só, gente, como a gente não sabe com quem a gente está falando, com quem em que mesas a gente está chegando. Nessa mesa estava um vereador muito conhecido de Itajaí, estava o presidente do CDL, estava o presidente da Câmara dos Deputados estadual e estava um deputado federal nessa mesa. E o Jeff chegou com um papelzinho do resgate, tipo assim, posso pregar para você? E depois esse cara mandou uma mensagem para o bispo e disse, Fernando,
quão importante é isso que vocês estão fazendo. E os caras estavam ali naquela mesa, bebendo, conversando, e ele disse, cara, que educação daquela pessoa que chegou na minha mesa. Ele pediu licença, ele entregou. E mano, a gente faz isso pro cara que mora na rua e pro cara que é muito importante, a gente nem sabia que era. Porque esse é o papel da igreja, é se tornar relevante. Esse é o meu e o seu papel, nos tornarmos relevantes. Lembra, a igreja não é só quando você está com uma plaquinha escrito CI no teu peito, ou estamos juntos no teu peito. Igreja é quando você reconhece Cristo como teu Senhor. Você é uma igreja. E aí nós nos reunimos, e aí agora é um encontro de pessoas. Mas deixa eu te falar uma coisa, um encontro de um monte de gente não dá resultado. Nós precisamos sair daqui decididos a mudar a história da nossa cidade, a mudar a história do nosso país, a mudar a história da nossa casa, a mudar a história da nossa rua. É uma decisão que nós precisamos ter. Quando Paulo escreve isso, ele está dizendo para essa igreja que a amabilidade de vocês seja conhecida por todos. Não é porque vocês estão querendo mostrar, é porque é impossível de não ver. Você consegue entender isso? Esse ser reconhecido por todos não é a gente mostrar para todo mundo o que a gente está fazendo. A gente pode se tornar tão relevante que é impossível das pessoas não verem. É impossível das pessoas não verem o trabalho da igreja de Cristo em Itajaí. Já saiu de um culto domingo e foi em alguma lanchonete comer? É só crente, mano. É ou não é verdade? Domingos, 7 horas da noite, por aí, você começa a pegar trânsito nos semáforos de Itajaí. Por quê? É crente indo para a igreja. Porque a gente é bonitinho, porque a gente merece? Não, mano, porque Deus nos colocou numa cidade abençoada. É ou não é verdade? Você não considera Itajaí uma cidade abençoada? Uma cidade que pessoas vêm do Brasil todo procurar emprego em Itajaí. As pessoas vêm morar em Itajaí, as pessoas vêm para a nossa cidade porque, cara, nós cremos e nós oramos por essa cidade. Nós nos levantamos em oração por essa cidade, porque é a cidade que a gente mora. Paulo está dizendo para a igreja de Filipos, olha, que todos vejam em vocês a relevância, a amabilidade, a experiência, a maturidade, a sensatez. Não vejam porque vocês estão mostrando, vejam porque é impossível de não ver. É impossível não ver que existe uma igreja em Itajaí. É impossível não ver que existe uma igreja, que eu não estou falando sobre placa, estou falando sobre a igreja de Cristo em Itajaí. As igrejas mais tradicionais, as igrejas mais contemporâneas, as igrejas mais conservadoras, seja qual for, igreja de Cristo, uma igreja que reconhece Cristo como Senhor. Essa igreja é uma igreja relevante. Nós somos parte disso, gente. Paulo está dizendo isso para essa igreja. E depois ele diz no versículo 6, muito importante. E agora nós entramos na palavra. Amém ou não amém? Você está aí? Amém ou não amém? Você está ansioso para ir embora ou não? A gente já bota, já expulsa essa ansiedade agora. Olha lá, versículo 6. Meu Deus, hein? Olha Deus falando aí. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Olha só que poderoso o que esse texto está dizendo. Deixa eu te falar uma coisa. Nos dias de hoje, é quase impossível a gente não andar ansioso. É ou não é? Seja sincero comigo aqui. Eu já falei semana passada, vou falar aqui de novo. Eu sou um cara muito ansioso. Reconheço, preciso mudar isso na minha vida. Essa semana eu venci a minha ansiedade. Consegui vencer sendo tentado na minha própria mensagem. E, gente, é impossível a gente não ser ansioso nesses dias. É ou não é verdade? Por quê? Tá solteiro. Vocês perguntam, quando você vai arrumar uma namorada? Tá namorando, quando é que vai noivar, né? Noivou, quando é que vai casar? Casou, quando é que vai ter um filho? Aí teve o primeiro filho, quando é que vai ter o segundo filho? É ou não é verdade? E aí a sociedade vai colocando uma ansiedade dentro da gente de meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso produzir, estão me cobrando por um monte de coisa, eu preciso fazer e não sei o que, e aí nós vamos nos tornando pessoas ansiosas. E aí essa ansiedade vai desencadeando um monte de coisa. Um monte de doenças, um monte de problema, um monte de vício, mas principalmente a ansiedade nos faz tomar decisões erradas e fazer escolhas erradas. Eu e você, quando estamos ansiosos, nós fazemos escolhas erradas, tomamos decisões erradas, optamos por caminhos errados. Quando nós caminhamos em ansiedade, gente, guarda isso no teu coração. Quando você está muito ansioso, quando você está muito ansiosa, você faz escolhas erradas.
Você diz sim para o que deveria ter dito não. Você vai por um caminho quando deveria ter ido para o outro. Por quê? Você está ansioso. Ansioso para acontecer, ansioso para ver acontecer. Ansioso pelo que vai vir, ansioso pelo amanhã. Ansioso e ansioso e ansioso. Eu lembro que quando eu estava na escola, eu fiz um voto para Deus. Eu fiz um voto comigo. Eu vou ser a primeira pessoa formada da minha casa. Formada no ensino superior, uma faculdade. Eu vou ter uma faculdade na minha casa. Ninguém lá em casa era formado ainda. Eu vou ter uma faculdade. E aí, eu estava no 3º ano do ensino médio e eu não via a hora de acabar o ensino médio para poder entrar na faculdade. Eu estava tão ansioso, que eu estava indo mal na escola, porque eu estava ansioso para acabar logo. Você consegue entender isso? Estava vivendo o ano que vem ainda e esse ano nem tinha acabado. E aí a gente começa a fazer decisões erradas, fazer escolhas erradas. Por quê? Ansioso, ansiedade. Paulo está dizendo: não andem ansiosos por coisa alguma. Não anda ansioso pelo dia de amanhã. Não anda ansioso pelo que vai vir. Não anda ansioso. A Bíblia diz que a cada dia basta o seu próprio mal. Fica tranquilo, mano, o mal de amanhã já está garantido. O bem de amanhã também já está garantido. Não anda ansioso pelo que vai vir. Não anda ansioso pelo que vai acontecer. Viva o hoje, aproveita o hoje. E aí a ansiedade desencadeia algo muito horrível na minha e na tua vida. A ansiedade desencadeia a comparação. Olha Deus falando aí. Não é verdade? Você se compara muito com outras pessoas? Eu tenho hora que eu tenho que cuidar. Eu sou uma pessoa que eu me comparo demais. E a gente se compara em muita coisa. A gente se compara no jeito de vestir. A gente se compara no jeito de falar. A gente se compara no jeito de cortar o cabelo. A gente se compara no óculos que a gente usa, na capinha do celular que a gente usa. Na verdade, não existe uma comparação. Eu não estou falando aqui sobre... Porque existem duas coisas diferentes: a referência e a comparação. Referência todos nós precisamos ter. Todo mundo precisa ter uma referência. Na tua área de trabalho, na tua área, no mercado que você atua, na tua vida, na tua família, você precisa ter referências. Mas é sobre comparação. É eu querer ser igual. É eu querer ter o que a pessoa tem. É eu querer fazer o que a pessoa faz. E a minha mãe sempre fala uma coisa: que galinha que nada com pato morre afogado. É porque a galinha e o pato são muito parecidos, mas o pato nada, a galinha não nada. Se a galinha tenta nadar, ela morre. É ou não é verdade? Quer ver uma coisa? Você tem amigo que tem dinheiro ou não? Amigo rico. Não precisa ser rico. Tem um pouquinho mais de dinheiro que você. Já tentou sair com ele alguma vez para ir a um lugar caro ou não? A hora que vem a coisa... na mesa era todo mundo igual, mas no caixa, né, a coisa muda um pouquinho. E aí... tipo, o cara vai lá comer, né? Consegue parcelar em 3 vezes esse sushi, né? Acostumado a comer combo de sushi R$1 a peça, né? Aí você vai lá comer o sushi, sei lá, R$150 por pessoa. Ai, meu Deus. Eu sempre lembro da minha mãe quando essas coisas acontecem. Eu e a Bia, a gente já se meteu em algumas, né, mano? Porque, mano, galinha que nada com pato morre afogado. Segredo: pede uma água com gás, com limão e gelo. Não tem erro, mano, é chique, é bonito, né? Não estou com fome. Ou mete a do jejum, né? A do jejum também tem. Oh, meu Deus. Não, tô brincando, gente, não faz isso não. Mas assim, ó, já passou por essa experiência ou não? De sair com alguém que tem grana e aí tu tá meio quebrado, aí... Poxa vida. Aí já comeu, né? Fazer o quê? Então, a gente tenta acompanhar que a gente não consegue, né? Ou sei lá, você vai fazer alguma coisa com alguém que é muito mais experiente do que você. E aí você tenta acompanhar o cara, mano, não tem como acompanhar, porque o cara é muito melhor do que eu. E aí a gente começa a fazer o quê? A se comparar. Por que ele tem e eu não tenho? Por que ele pode e eu não posso? Já se pegou nessas crises existenciais assim ou não? De vez em quando eu me pego nisso. Por que ele pode fazer e eu não posso? Por que ela pode ter e eu não posso? E as coisas mais podres da face da terra. A gente começa a se comparar. E a comparação começa a destruir o nosso coração e as nossas emoções. Sabe por quê? Quando a gente se compara, a gente não tem tempo para valorizar o que a gente tem. Quando você começa a comparar e começa a olhar para o que você não tem, você esquece de ver o que você já tem. Esses dias eu vi uma ilustração muito legal. Um carinha andando a pé e olhando pro cara da bike. Como eu queria ter uma bicicleta. O cara da bike andando de bike olhando pro cara da moto. Como eu queria ter uma moto. O cara do carro andando de carro olhando pro cara do helicóptero. Como eu queria ter um helicóptero. E o cara do helicóptero olhando pro cara do carro. Que saudade quando eu não precisava voar, podia andar de carro. Já parou pra pensar nisso? O cara da moto lá andando de moto.
poxa, precisava andar de bicicleta, né? Emagrecer, O cara da bicicleta, poxa, precisava caminhar. Então a gente vai se comparando e a comparação é uma cadeia. A gente quer ser famoso, quer ficar muito famoso, né? Hoje em dia nas redes sociais, né? Todo mundo quer ficar famoso, quer ser blogueiro, quer não sei o quê. Já parou para pensar no preço que tem que pagar? De não conseguir ir nos lugares, de não conseguir parar para comer. Uma vez eu saí com um cara bem famoso, um cara bem conhecido. Tava eu e o Thiago. Mano, o cara não consegue dar um passo sem bater uma foto com alguém. E é umas pessoas muito... cara, meu Deus, cara, eu sou muito teu fã, cara. Cara, tu tá aqui. E aí começa a passar a mão no cara, cheirar o cara. Eu fico, mano, assim, se alguém faz isso comigo, eu dou um tapa na orelha. Cara, eu nem conheço a pessoa. Então, esse é o problema. A pessoa famosa geralmente é isso. Você assiste muita pessoa, pra você a pessoa é muito íntima tua. Porque você assiste todo dia, você acompanha todo dia. Mas pra pessoa, cara, tu é um estranho. E conversando com aquela pessoa, eu tive a oportunidade de conhecer o outro lado. O cara não consegue, sei lá, cara, sair de bermuda e chinelo na rua e sem camiseta, porque alguém vai querer bater uma foto contigo. Então é o preço que a gente precisa pagar. Então às vezes a gente está querendo a vida do outro, mas a gente não consegue entender e não consegue mensurar o preço que o outro paga. A gente não consegue entender o preço que o outro tem que pagar. Muita gente olha assim, o Alelon, né? O Alelon, pô, é top tocar aqui em cima, não é top? Não é bonito? Queria muito saber tocar. Falei pro Gustavo, vou entrar nessa aula aí. Eu quero fazer uma aula assim, eu só quero aprender a cantar e bater palma sem me perder. Eu não consigo cantar e bater palma sem... Começa a bater palma errado assim, dá tilt no cérebro. Sabe, eu não quero muita coisa. É só isso que eu quero. Deixa pra lá. Então, aí a gente começa a se comparar. Por quê? Mano, como eu queria saber tocar. Né? Queria saber tocar, como eu queria saber cantar. Né? Como eu queria saber, igual o Gustavo, né? O cara toca, canta e prega. Pensou? O cara faz um culto sozinho, mano. Então, tipo assim, aí a gente começa a se comparar com as outras pessoas. Aí eu vejo, aí eu toco, mas eu queria ser igual o cara que prega. Aí eu toco, canto e prego, mas aí eu queria ser igual o cara que fica lá na porta. Porque, poxa, eu não consigo ficar lá na porta, tem que estar sempre pregando, tem que estar sempre cantando, tem que estar sempre tocando. E aí a gente vai começando a valorizar demais o que o outro tem e não valorizar o que eu tenho. Eu queria ter um carro mais caro, eu queria ter um carro melhor, mas eu não tenho dinheiro para pagar a gasolina que aquele carro gasta. Né? O povo, já viu a galera aí que ganha na Trimania e fale? Porque pega o carro e não tem dinheiro para pagar o IPVA do carro. Né? Aí o cara faz o quê? Tem que vender a moto para pagar o IPVA do carro. Aí no outro ano, IPVA vence todo ano. E aí a gente vai começando a criar coisas e a tentar fazer coisas que a gente não dá conta. E esse é o grande problema na comparação. Existe uma história muito conhecida, presta atenção nessa história aí. É uma história de um piloto de jato americano. E ele estava na guerra do Vietnã, voando na guerra do Vietnã. E o caça dele foi abatido. Quando o caça dele é abatido, ele ejeta do caça e ele abre o paraquedas e se salva. Passado aí quase 10 anos, ele estava num restaurante nos Estados Unidos e chega um homem por trás dele, coloca a mão nas costas dele e diz, o nome dele é Charles Plump. Ele diz, Charles, você aqui, cara, que alegria te ver aqui e tal. E eles começam a conversar e o cara diz, mano, quando eu vi o teu paraquedas abrindo, que legal, você se salvou, você está aqui hoje. E o Charles olha para ele e diz, que legal, muita gente é muito feliz com isso, mas você quem é? Aí ele diz, eu era o soldado que estava naquele dia dobrando os paraquedas, de quem ia voar naquele dia. E quando eu vi o teu paraquedas abrindo, eu fiquei muito feliz, porque o meu trabalho foi bem feito. E qual que é a moral dessa história? É que muitas vezes a gente está olhando para o piloto do jato e a gente quer se tornar como o piloto do jato. Porque o piloto do jato é importante, tem um monte de gente que serve ele, tem um monte de gente que trabalha para ele. Mas e se o cara do paraquedas não faz o trabalho dele bem feito? Já parou para pensar ou não? Ia ser o último voo dele. Então tem muitas vezes que nós achamos o nosso serviço ou o nosso trabalho desvalorizado, ou que não é importante, ou que não é interessante. Mas o que seria de nós se não tivesse os outros que fizeram antes de nós? Parou para pensar ou não? O que seria de você hoje, de mim hoje, se não tivesse as pessoas que nos amaram, que oraram por nós antes? Como que esse culto iria acontecer se não tivesse quem chegasse mais cedo, abrisse essa igreja, arrumasse essas cadeiras, montasse uma recepção? O que seria? Como nós iríamos cantar belas canções e lindas músicas se não tivesse um time de louvor que chegasse 2, 3 horas mais cedo, ensaiasse, tirasse as músicas? Como seria? Mas o poder da comparação é tão grande que a gente fica cego, porque a gente consegue reconhecer no outro e não consegue reconhecer na gente. Nós precisamos entender, gente, os métodos de Deus, os métodos que Deus trabalha, os métodos que Deus faz. Deixa eu fazer uma analogia com você aqui. Tem duas pessoas. Uma está indo viajar para o Alasca, a outra está indo viajar
sei lá, para o Nordeste, para a praia. Essas pessoas precisam montar uma mala para ir viajar. A pessoa que vai para o Nordeste, a pessoa que vai lá para a praia, para o calor, para o verão, ela precisa levar, cara, umas bermudas, um chinelo, uma toalha de banho, as meninas aí, alguns biquínis, maiô, poucas coisas. Uma mala simples serve. Uma pessoa que está indo para o Alasca, ela precisa levar o quê? Aquelas jaqueta grandona, precisa levar luva, precisa levar bota, precisa levar óculos, precisa levar touca, precisa levar um monte de coisa. É ou não é verdade? Tem gente que vai para a praia parecendo que está indo para o Alasca, né? Leva 2 malas gigantes, mas tirando essas pessoas, a pessoa que está indo para a praia não vai carregar muito menos peso do que a que está indo para o Alasca? Sim ou não? Uma camiseta, algumas bermudas não pesa muito menos do que uma jaqueta, bota, luva? Mas por que uma está levando muito mais peso do que a outra? Porque são destinos diferentes. Se a pessoa que chega no Alasca, abre a mala, tem 2 bermudas, uma sunga e um chinelo, ela vai morrer de frio? Vai ou não vai, gente? A pessoa chegou lá no Nordeste, praia, 40 graus, suando, um sol para cada um, ela abre a mala, o que tem? Calça de moletom, luva, bota, touca, jaqueta. Ela vai morrer de calor ou não vai? Por quê? Eram destinos diferentes. A jaqueta e a bota servem para o frio, a bermuda e a camiseta servem para o calor. O destino das duas eram diferentes, as duas estavam levando uma mala, só que uma era muito mais pesada do que a outra, uma era muito maior do que a outra. Por quê? Destinos diferentes precisam de métodos diferentes. Por isso que a comparação não cabe. Às vezes o meu destino é muito diferente do teu, e tu está se comparando comigo. Às vezes o teu destino é muito diferente do meu, e eu estou me comparando com você. Mas a gente está indo para lugares diferentes. Aí às vezes o que acontece na nossa vida, quando a gente chega no Alasca, eu abro a minha mala, tem 2 bermudas e um chinelo. Eu passei a vida toda me comparando com a pessoa errada. O destino dela era diferente do meu. Dá para entender ou não? Por isso que nós precisamos usar o método que Deus deu para nós, para mim e para você. O que Deus te chamou para fazer? Qual que é o teu chamado? Qual que é o teu propósito? Por que tu está nessa terra? Tu não está aqui só para roubar o oxigênio do amiguinho do lado. Não é só para fazer peso na terra, só para ocupar uma cadeira nessa noite. Qual é o teu propósito? Por quê? Por que tu está aqui hoje? A gente precisa parar de se comparar, gente. Entenda, comparação é diferente de referência. Eu tenho muitas pessoas que são as minhas referências, mas às vezes eu me pego me comparando com muita gente. Por que aquele cara pode ter e eu não tenho? Por que ele pode fazer e eu não posso? E aí eu começo a não agradecer pelo que eu tenho, e eu começo a parar de olhar para o tanto de gente que está olhando para mim. Porque tem gente olhando para nós, gente. Nós somos sal e luz, é impossível você entrar em um ambiente de trevas e não olhar para a luz, porque a luz chama a atenção. Eu e você somos sal e luz. Para pensar um pouquinho, tem gente olhando para você. Tem gente olhando para o profissional que você é, tem gente olhando para o marido que você é, tem gente olhando para a mãe que você é, tem gente olhando para o pai que você é, tem gente olhando para o filho de Deus que você é. E a gente está olhando para os outros, desvalorizando o que a gente tem e supervalorizando o que os outros têm. A gente precisa parar, gente, de se comparar. A comparação vai acabar com a nossa vida. A comparação pode acabar com o ministério que Deus tem para nós, com o chamado que Deus tem para nós. Por que para uns é tão difícil? Por que para outros é tão fácil? Por que para uns parece que a vida faz carinho? Na minha parece que a vida me dá uma surra por dia. Mano, é o que tu consegue aguentar. Ninguém carrega um fardo mais pesado do que pode suportar. Guarda isso no teu coração e para de reclamar, miserável. Está passando dificuldade, está passando por luta, é porque tu é capaz. Tem gente muito pior que você, mas a pessoa vai dar conta também. Tem gente muito melhor que você, é porque ela não ia dar conta. Parou para pensar ou não? Está muito difícil para mim, é porque Deus me vê como uma pessoa muito forte para suportar. Está muito difícil para eu continuar vivendo, é porque Deus vê em mim capacidade de vencer. Olha só o que diz lá em 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape, para que possam suportar. Deu para entender ou não? O que é que desenho? Tá aqui, mano, é isso aqui, essa é a verdade, essa é a real. Não sobreveio a mim e a você tentação que não fosse maior do que a gente possa suportar. Eu e você não vamos passar por lutas maiores do que a gente pode dar conta. Tá difícil, mano, é porque Deus viu em nós capacidade de suportar. E se eu não conseguir, e se eu não der, Ele mesmo vai providenciar um escape. E vai dar tudo certo. Se até aqui deu tudo certo, por que agora vai dar tudo errado?
Hoje, quando eu estava pensando nisso, eu tava me lembrando de algumas coisas que eu vivi. Você viveu isso também. Você lembra na escola quando tinha que entregar trabalho e você esquecia o trabalho? Não parecia que era o fim da vida? Parecia ou não parecia, gente? Eu vou ligar para minha mãe, eu vou morrer, minha mãe vai vir aqui, ela vai falar para meus amigos o que eu fiz e não sei o que, e a gente pensa em passar vergonha e ficar com zero. E tipo assim, hoje, não ia mudar muita coisa na tua vida. Tipo, esquecer uma cartolina. Não é verdade, gente? Mas porque naquela hora lá na escola, para nossa maturidade do momento, mano, é o final da minha vida. Eu não consegui entregar o trabalho. Eu falhei miseravelmente, não trouxe a cartolina. Não é verdade? E aí quem estuda de manhã, né? A aula começa às 7h30, as vendinhas abrem tudo às 8. Como é que compra uma cartolina às 7h30 da manhã? Aquele vídeo, né? Meia-noite, você na porta do quarto da tua mãe. Mãe, é que precisava levar uma cartolina, mãe. Né? E aí aquela, por que tu não me falou antes? Aí a minha mãe sempre falava uma coisa assim, ó. Ah, sim, a professora ligou agora, né? Que tem que levar a cartolina amanhã. Não é verdade, né? É que tinha um trabalho para amanhã e eu não consegui fazer. Não, é que a professora pediu agora o trabalho, né? Mandou receber um e-mail agora, 11 horas, para fazer o trabalho. Mas não parece que é o final da nossa vida? É ou não é? Quem aqui já fez faculdade ou está fazendo? Tem coisa que acontece na faculdade que parece que vai ser o final da vida. Esses dias eu fui apresentar meu TCC. E aí, para mim, antes de apresentar o TCC ia ser o final, eu ia morrer para apresentar aquele TCC. E pior ainda, estava online, então o TCC era online, eu não conseguia ver a banca, não conseguia sentir o clima da banca e tal. E cara, eu prego toda semana. Para mim isso aqui é muito natural, porque é Deus que faz. No TCC não era Deus fazendo, era eu que tinha que fazer. E aí eu olhava para aqueles professores e todo mundo me olhando assim, e aí parecia que eu ia morrer. Quando acabou a apresentação do TCC, chegou a nota, eu disse, e nem era tão difícil assim, mas eu estava quase morrendo. Porque quando a gente começa a superar os desafios, o desafio passado parece que não era tão grande. É ou não é verdade? Quem aqui, sei lá, é radical, faz umas coisas doidas aí. Quando, sei lá, quem anda de skate, você desce uma rampa num dia e desce várias vezes a mesma rampa, depois vai descer, não era tão alto assim. Sei lá, coisas que para nós eram grandes desafios e de repente não é mais um grande desafio, porque é cotidiano, é da vida, passou, eu estou acostumado. Nós precisamos nos lembrar disso, gente. Tudo nessa vida passa. As coisas boas e as coisas ruins. Nós precisamos aprender a valorizar. É só isso que muda. É o quanto a gente valoriza. Às vezes a gente está hipervalorizando as coisas ruins da vida e está desvalorizando as coisas boas da vida. A gente está se comparando tanto que o que a pessoa está vivendo eu estou valorizando tanto que eu não consigo valorizar o que eu estou vivendo. E agora entra com a última parte dessa mensagem. O último versículo que nós lemos. O versículo de número 7. Que Deus usa Paulo para falar algo poderoso. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Aonde, gente? Em Cristo Jesus. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. E como é importante isso. Já fica aqui o spoiler, na semana que vem a gente vai falar sobre guardar o coração. Porque isso é muito importante, gente. Nós guardarmos o coração, esconder o nosso coração, esconder o nosso coração das negatividades, das coisas ruins, dos problemas dessa vida, não deixar tudo afetar o nosso coração, porque tem gente que assim, tudo afeta o coração, tudo afeta a emoção, tudo afeta a alma, tudo afeta os sentimentos, e tem gente que assim não tem problema, mas a gente precisa aprender a lidar com isso, aprender a lidar com as frustrações, aprender a lidar com os desapontamentos. E Paulo está dizendo isso. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Mas guarda por quê? Porque nós reconhecemos que a nossa alegria está em Deus. Porque nós reconhecemos que a nossa amabilidade precisa ser reconhecida por todos. Porque nós aprendemos que a ansiedade não vale a pena. Porque nós aprendemos que a comparação não vale a pena. Quando a gente aprende tudo isso, o que a gente tem? Paz. Eu não tenho o que aquela pessoa tem, mas eu tenho o que eu preciso ter. Obrigado, Jesus. Paz. Deu para entender? Eu estou ansioso por isso, eu estou ansioso para aquilo acontecer, eu estou ansioso para fazer. Mas é só amanhã. Vou dormir. Paz. Dá para entender? Está tudo indo mal, está tudo difícil, está tudo horrível. Mas Deus é comigo.
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paz. A paz de Deus que excede todo entendimento. Por que é a paz de Deus que excede todo entendimento? Porque é a paz que a gente não consegue entender. É a paz que está tudo dando errado e eu deito a cabeça no travesseiro e eu durmo. Por quê? Paz. Não dá para explicar. Eu sei que vai dar certo. Eu sei que em Cristo eu sou mais do que vencedor. As coisas velhas ficaram para trás, eis que Cristo fez tudo novo. Paz. Deus está fazendo algo novo. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Paz. Ele vai terminar. E aí é a paz que excede todo entendimento. É a paz que eu não consigo explicar para você por que eu estou bem. Mas eu estou bem. Mas está tudo indo mal, está tudo dando errado. Mas eu estou bem. Mas como está tudo bem? É a paz que excede todo entendimento. Se eu te falar, tu não vai conseguir entender. Paz. Aonde está essa paz, gente? Em Cristo Jesus. É onde a gente consegue encontrar a paz. Parou para perceber que Ele é a fonte? Ele é a fonte da alegria. Ele também é a fonte da paz. Parou para entender que a gente não consegue nem ter alegria e nem ter paz se não for nele? Eu consigo ter paz sem Cristo. Só ter grana. Com grana eu tenho paz. Porque eu consigo sair daqui e jantar. Porque eu consigo sair daqui e comprar alguma coisa nova. Porque eu consigo ter vários amigos. Mas e quando eu não tiver grana? Onde é que eu vou encontrar a minha paz? Eu tenho saúde, estou bem, estou legal, estou em paz. Mas e se eu perder minha saúde? Será que eu vou ter paz? Será que a paz está na saúde? Será que a paz está nos amigos? Será que a paz está na felicidade? Será que a paz está na grana? A paz está em Cristo Jesus. Se você quiser a paz que excede todo entendimento, essa paz a gente só encontra em Cristo Jesus.